para a gente iniciar a nossa edição de hoje, vamos falar desse temporal que caiu agora à tarde em Teresina. Ventos muito fortes que foram registrados, ruas que ficaram alagadas, muito transtorno em pouco tempo. Informações sobre esse temporal com o repórter agora Francisco José, que vai trazer as notícias, o que disse a meteorologia, o que explica sobre essa ventania que vem ocorrendo com uma certa frequência, né, Francisco? Boa noite. Exatamente, Aline, boa noite para você, boa noite aos telespectadores do jornal Cidade Verde. Olha, essa chuva que atingiu Teresina no final da tarde desta quarta-feira, nós tivemos aqui, de acordo com as últimas informações, 20 milímetros de volume de chuva em algumas regiões e chegando ao pico de 37 milímetros. A região sudeste, de acordo com esse mesmo monitoramento, foi a mais atingida e cerca de 22 pontos foram verificados com problemas no trânsito, estrangulamento no trânsito parado por conta dessa chuva registrada agora no final da tarde. O professor Ayrton Costa, climatologista e também membro da Defesa Civil Estadual, conversa com a gente a partir de agora. Uma chuva que vem, professor, com as características que a gente vem observando nos últimos eventos climáticos em Teresina, né? Boa noite. Boa noite, viu? É chuva típica de verão, né? Temperaturas elevadas, o anúncio da chuva, a vanguarda da chuva com muito vento, muita descarga elétrica. O teresinense presenciou um típico temporal. Não foi uma pancada, porque ela se prolongou um pouco, né? A gente teve, por exemplo, no monitoramento federal do CEMADEM, como você mencionou, 37 milímetros na sudeste, 22 milímetros na estação leste e pouco mais de 18 milímetros na faixa norte. Na estação da Defesa Civil, o pluviômetro Pedro Baus cravou 30 milímetros de acumulado. E a rajada de vento, é muito importante lembrar, as pessoas querem saber qual a velocidade desse vento. Ele oscilou entre 60 a 75, veja bem, 75 quilômetros por hora é aquele vento capaz de fazer tombar algumas árvores, algumas pequenas árvores. Já é um vento potencialmente perigoso, foi a rajada que nós verificamos, né? E um detalhe importante, a nossa plataforma de monitoramento de tráfego da Defesa Civil identificou 25 pontos de alagamento na capital com condições impeditivas de tráfego, ou seja, o Waze foi acionado, a gente conta sempre, viu, Francisco, com a ajuda aí dos motoristas de aplicativo, com a ajuda dos motoristas mesmo que estão de passagem, eles marcam no Waze, a Defesa Civil valida esse alerta do usuário, porque é uma plataforma colaborativa, e a gente confirma a interdição. É um número dentro da média ou acima da média para chuvas como a que nós verificamos agora há pouco? Bem, infelizmente é um número dentro da média, né? A nossa cidade ainda tem esses pontos, é um processo que naturalmente o município vai trabalhar com o tempo para garantir a mobilidade com segurança. São aqueles pontos tradicionais onde a água acumula ou aqueles pontos que há dificuldade da passagem da água, da drenagem, ou seja, a drenagem subterrânea ela é insuficiente. E todo mundo conhece, né? Geralmente eles estão concentrados ali na faixa leste da cidade para o centro. Então, são aqueles pontos que a gente costuma mostrar, inclusive aqui nos nossos telejornais, sempre que uma chuva mais volumosa é registrada em Teresina, a gente sempre vai ali naqueles pontos da Zona Leste. Então são esses que, mais uma vez, os sistemas de mapeamento mostraram como aqueles que estavam com trânsito estrangulado, ou seja, o motorista, o condutor de maneira geral, sem condições de trafegar. Exatamente, são pontos realmente já conhecidos, inclusive veiculados aqui pela TV Cidade Verde. Hoje, inclusive, nós colocamos ainda no começo da manhã, replicamos o alerta. É muito importante lembrar que existia um alerta federal, né, do INMET. Esse alerta aqui no Piauí ele é replicado por duas instituições, a SEMAI e a Defesa Civil trabalham com a divulgação do alerta e nós intensificamos ainda esse alerta porque nós tínhamos uma preocupação muito grande, Francisco, aqui com Miguel Alves, com Barras, né, porque essa chuva ela veio do litoral norte, do nosso litoral, pela zona de convergência intertropical, e em Teresina ela teve um tempero maior aqui, ó, do lado de Timon, do lado do Maranhão, nós tivemos um plus de umidade. É como se as nuvens estivessem cercando a capital. E por sorte a gente não teve aqui uma chuva mais volumosa, né? O temporal naturalmente passou, as nuvens elas se espraiaram rapidamente, mas existia um alerta de padrão laranja ou de risco maior. O que a gente pode esperar para amanhã e para os dias seguintes, professor?
O alerta permanece por 24 horas, pode acontecer alguma precipitação até as 9 horas da manhã de amanhã e a possibilidade também de renovação dessa chuva em 48 horas. Então, esse restante de semana é uma semana com alta probabilidade de chuva na capital e nos municípios da chamada região metropolitana. Final da tarde é um horário mais preponderante para que essa chuva ocorra? Exatamente. Por que no final da tarde, gente? Porque no final da tarde a gente tem aquele plus de calor. Tem mais energia térmica, as nuvens estão maduras, que se chama convecção, e aí os temporais eles são mais rápidos e mais intensos. Professor Ayrton Costa, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Aline Moreira, eu volto com você aí no estúdio. Francisco, professor Ayrton Costa sempre contribuindo para nos ajudar a entender, né, o que ocorre com o tempo durante esse período chuvoso. E olha só, a Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da Secretaria do Meio Ambiente emitiu hoje à tarde esse alerta laranja, como o professor até estava falando, e esse alerta, pessoal, é válido para 106 municípios no Centro-Norte. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Então, essa região para cima, incluindo aí Teresina, cidades acima da cidade de Batalha, para cima, Piripiri também, Parnaíba, toda essa região centro-norte, ela tem essa possibilidade de chuva entre 30 até 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Então, atenção para os moradores dessa região e as autoridades públicas também. Já na região mais ao sul, pegando aqui a região de Joaquim Pires, Uruçuí, Picos também, tem alerta amarelo, que informa a possibilidade de chuva entre 20 até 50 milímetros por dia. E ventos que podem ser intensos, mas com menos intensidade do que na região norte, até 60 quilômetros por hora em 71 cidades. Em Picos, atenção, picoenses, tem possibilidade de instabilidade com chuvas e possibilidade também de um acumulado de até 30 milímetros e ventos de 60 quilômetros por hora. Não é a mesma intensidade que foi registrada no mês de janeiro, mas podem sim ocorrer chuvas intensas, porém sem previsão de chuvas como a do mês passado, né, que a gente viu todo aquele estrago, mas a previsão é de relâmpagos, raios, como mostra um vento aqui com muitas nuvens em algumas regiões norte e também, olha, os raiozinhos aqui na região sul do estado também, principalmente na cidade de Picos e um pouquinho mais para baixo, tá? Dado o recado e o alerta também para essas populações.